Ok, irmãos, essa é a parte número 3 e aqui a gente termina, tá bom? Futuramente eu faço esse vídeo tudo em uma parte só, mas não quero perder esse conteúdo. Então, veja que mesmo o que os apóstolos ajuntaram, eles facilitaram muito pra gente, interpretaram coisas que nós iríamos demorar muito mais para interpretar. Eles nos ajudaram, mas o Espírito Santo não deixou eles juntar tudo em um canto. Por exemplo, você acha que o apóstolo Paulo não tinha o intelecto, um intelecto para fazer uma coisa mais organizada? Você acha que o apóstolo Paulo não tinha uma mente organizada como nós temos? Por exemplo, vamos falar das festas e falar tudo ali em um livro? O apóstolo Paulo poderia escrever uma carta de 15 capítulos, 16 capítulos como Romanos e falar tudo o que se fala sobre as festas, detalhar pra gente. Irmãos, vamos falar da ressurreição da igreja. Como vai ser? Como é uma pregação hoje, não é? A gente pontua tudo. E o apóstolo Paulo poderia deixar claro ali, muito claro, falando, olha, nós não vamos passar pela grande tribulação. Ou, nós passaremos pela grande tribulação, irmãos. O Espírito do Senhor sabia de todos os conflitos de hoje em dia, não somente a respeito de arrebatamento, mas a respeito de salvação e justificação. Todos esses fatos estão explicados de maneira muito mais clara do que no Antigo Testamento, mas só estão explicados porque existem os fundamentos no Antigo Testamento. E quando os apóstolos são inspirados a escrever e a explicar, eles não falam tudo em um ponto só. Porque se o Espírito Santo permitisse isso acontecer, nossos corações não seriam provados. Vocês compreendem isso? Ou seja, há tempo de espalhar e há tempo de juntar. O Senhor espalha e depois Ele junta. O nosso tempo agora é de juntar as coisas, juntar os fatos. O povo de Deus, agora, ele está espalhado por todos os cantos da terra. Mas vai chegar um momento que Ele vai juntar. É a hora do arrebatamento. O Senhor Jesus falou que num toque de uma grande trombeta, fazendo referência a Isaías 26, 27, Ele juntaria os seus eleitos dos 4 cantos da terra, das extremidades da terra até o céu. Ele já deixou uma dica pra gente. Então vocês compreendem o propósito do Senhor em tudo isso? Veja, olha que raciocínio lógico. Os apóstolos não combinaram entre si o seguinte: vamos falar das 2 casas de Israel para o povo, mas vamos combinar, todos vamos falar, usar os textos dos profetas, mas ninguém pode usar a expressão Efraim, 2 casas, ninguém pode usar isso. Vamos falar, mas não vamos usar essas expressões. Vamos ver o que eles entendem. Eles não combinaram isso. Sabe quem combinou isso? O pai e o filho. Porque quando eles ensinavam essas coisas para a igreja, eles falavam claramente tudo. Mas quando eles escreveram, eles fizeram referências inspiradas pelo Espírito do Senhor, de maneira que nem eles sabiam o porquê que eles estavam escrevendo daquela maneira. Olha só as referências que Paulo faz para o livro de Oséias, falando de Efraim e de Judá, das 2 casas de Israel, quando ele aplica isso para os gentios. Paulo jamais poderia catar textos falando da casa de Israel, isto é, das 10 tribos, e aplicar para os gentios, se ele não compreendesse as coisas referentes às 2 casas de Israel. Se Paulo entende que a igreja é uma coisa e Israel é outra, por que ele vai usar textos falados para as 10 tribos e aplicar diretamente para os gentios? Não faz o menor sentido. Paulo faz isso em Efésios 2, fazendo referências para Oséias 6, e Oséias 1 e Oséias 2. Paulo repete isso com muita clareza em Romanos 9, e ali ele vai além. Ele cita o nome do profeta e cita textos longos. O que ele fez em Romanos 9, ele não fez em nenhum outro ponto. Ele faz a mesma coisa em Gálatas 4, com uma perspectiva diferente, mais escondida, mais profunda por algum lado, né? É mais profunda. Então veja, eles não combinaram isso. Quem combinou isso foi o pai e o filho. O Espírito do Senhor que estava nos apóstolos, eles fizeram essa programação. O Novo Testamento todo foi arquitetado pelo Espírito do Senhor. Por isso que há pessoas hoje que não entendem isso. E mesmo que você mostre as referências, olha aqui, ó, Efésios 2, está falando de Oséias 6, será que você é cego? E Oséias está falando das 2 casas de Israel. Não,
Não tá, isso é heresia. E não explica nada, nada, fica só falando que é heresia. São cegos, entendeu? Porque o Senhor tem os seus escolhidos para juntar. Os seus escolhidos vão pregar a mensagem que restaura o povo de Deus. Deu para entender isso? Aí, irmãos, eu vou deixar aqui alguns textos para vocês, que eu achei muito interessante. E textos que fundamentam o que eu estou falando. Porque talvez não vai dar para ler. Vamos ver se eu leio alguns. Jeremias 1, do verso 4 e 5. Talvez dá para ler. Vamos ver. Jeremias 1, 4, 5 e verso 10. Presta atenção. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da tua madre, te consagrei e te constituí profeta para as nações. Por que Deus coloca Jeremias como profeta para as nações? Jeremias é um dos profetas, ou o profeta, que mais profetiza a unificação das duas casas de Israel. Pronto, fechou o pensamento, né? Busca sobre as duas casas de Israel aqui em Jeremias que você vai ver o que Deus vai estar falando. E aí no verso 10 diz: olha que hoje te constituo sobre as nações, e Jeremias pregou lá em Jerusalém, te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, para também edificares e para plantares. Lembra que nós lemos isso em Eclesiastes 3? Há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu? E foram ditas essas palavras. Por quê? Jeremias profetizou as coisas que Deus havia plantado lá em Jerusalém, a casa do Senhor e tudo. Jeremias profetizou que aquilo ia ser arrancado, derrubado, mas que Deus iria plantar novamente. E na hora que Deus fala de edificar no futuro, aqui como vocês leram, e de voltar a plantar, entram os gentios, entra a verdadeira casa do Senhor. Não é lindo? Depois tem Jeremias 18, do 6 ao 10. Jeremias 18, do 6 ao 10. Diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, o que tem a ver nação ou reino com casa de Israel? Para arrancar e para derrubar, destruir, como foi falado em Eclesiastes. Se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou reino para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, está falando da igreja aqui, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Prestaram atenção? O que Deus falou em Jeremias 1, ele está aqui, ó, acrescentando mais coisas. Em Jeremias 18, do 6 ao 10. E lá em Jeremias 31, olha só que lindo, logo no capítulo que vai falar da restauração do reino de Deus. Em Jeremias 31, diz assim, deixa eu ver os versos. Jeremias 31, do 27 ao 28. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel com a casa de Judá, duas casas, com a semente de homens e animais. O que significa isso? Que Deus vai no milênio plantar a casa de Israel e a casa de Judá com homens e animais. Ele vai fazer um reino milenar magnífico. Como velei sobre eles para arrancar e para derribar, porque era tempo de derrubar, de tirar o que plantou, tudo que Deus estabeleceu por Davi e Salomão, ele iria desfazer. Como velei sobre eles para arrancar e para derribar, para subverter e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Pronto. E vocês sabem, em Jeremias 31, no verso 1, Deus está falando que ele vai ser o Deus de todas as tribos de Israel. Em Jeremias 31, verso 9, verso 7, 8, 9 e 10, Deus está falando de Efraim e de Judá, chamando Efraim de primogênito,
falando que ele seria um pai para Israel. Irmãos, isso é muito profundo. E não é só esses textos aqui, não são só esses textos que Deus está falando da conexão de derrubar, de destruir e de plantar e edificar. Não é só aqui, ele está falando mais lá em Jeremias, no finalzinho ele volta a falar. Ou seja, há umas 4 ou 5 vezes que Deus fala isso. E isso foi falado para a gente em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo determinado debaixo do céu para todo o propósito do Senhor. Então, já foi o tempo em que ele derrubou e destruiu e tirou toda a plantação que fez no passado. Ficou como um modelo para que a gente, e registrado nas escrituras, para que a gente estudasse e soubesse agora como Deus vai plantar e como Deus vai edificar. E Deus está fazendo isso nesse momento. Não é profundo essa mensagem? Então agora você pode ler Eclesiastes, que você vai entender os propósitos, as palavras, a complexidade do livro. Pelo menos 60%, 70% das coisas ali, você vai ser capaz de compreender. Anota esses textos que eu falei para vocês e vocês podem estudar isso. Mais para frente eu vou refazer esse vídeo com mais detalhes, em um momento diferente. Eu não sei, o vento deve ter atrapalhado aí vários momentos, mas acredito que deu para você estudar, tá bom? Então é isso, irmãos, nesse vídeo eu fico por aqui. Essa foi a parte número 3 e depois eu acrescento mais detalhes sobre essas palavras. São palavras maravilhosas, né? Alegra o nosso coração entender tudo isso. Pelo menos o meu coração fica muito alegre. E você, conseguiu entender? Fala para mim nos comentários o que você entendeu, o que você não entendeu, porque aí eu posso acrescentar em vídeos futuros. Infelizmente, isso são coisas que não se falam em poucas palavras. Eu queria fazer em um vídeo, partir para 2 e acabei terminando em 3. Tá bom? Então é isso, irmãos. Um abraço. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.